Uma boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Gieffenteller, desembargador Thompson Flores, doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral. Minha saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. E uma saudação muito especial à nossa assistência. O primeiro processo da pauta, colegas, é uma prestação de contas. É um acordo firmado pela União, através da Advocacia Geral da União, com Fernando da Silva Resner. Eu passo a palavra à Procuradoria Eleitoral, doutor Fábio Venzon, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem são todos os servidores, uma saudação especial à nossa assistência. Senhor presidente, este processo e o seguinte, eu já vou até adiantar o seguinte também, porque nos dois casos é a questão do acordo, né, e nós estamos opinando favoravelmente à homologação do acordo de parcelamento. Muito bem. Eu passo, então, a palavra ao eminente relator, é o desembargador Armínio da Rosa. Presidente, reiterando as saudações feitas por Vossa Excelência, o voto é pela homologação. Perfeito. Eu observo que não há qualquer destaque pelos eminentes colegas, então, se ratificam os votos manifestados na rede, podemos, então, homologar o acordo. Na ausência de qualquer manifestação dos colegas, declaro, então, que, por unanimidade, prestação de contas 60.27.20, homologaram o acordo extrajudicial. O próximo processo da pauta, também uma prestação de contas, e conforme já adiantou o eminente procurador eleitoral, se trata aqui de um acordo proposto entre um acordo para homologação, que a União celebrou com Márcia Scherer. A relatoria é do eminente desembargador Silvio Moraes, a quem eu passo a palavra, eis que o eminente procurador já se manifestou. Eminente presidente, minha saudação a Vossa Excelência, na sua pessoa, aos membros da Corte, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério, a quem cumprimento extensivo aos servidores da Casa. Eu também, presidente, na mesma ordem, estou votando pela homologação do acordo, porque preenchi os requisitos legais. Perfeitamente. Da mesma forma, não vejo no sistema qualquer declaração de voto, qualquer manifestação de votos, então, se os colegas ratificam os votos lançados na rede, podemos, então, declarar a homologação à unanimidade. É a prestação de contas 60.21.66. Então, homologar um acordo extrajudicial à unanimidade. O próximo processo da pauta, colegas, com os embargos de declaração, a relatoria... Opa! Aqui consta relatoria... Vamos ver o voto aqui. Aqui consta ainda do desembargador... Ah, tá. Agora era do desembargador Gerson, estava no grupo, mas agora está publicado. A relatoria do desembargador Maffini. Se trata de embargos de declaração, que não há intervenção do Ministério Público, eu passo, então, a palavra ao eminente desembargador Rafael Maffini, sem antes dizer que se trata de um embargo de declaração interpostos pelo Partido Comunista do Brasil e pela Procuradoria Regional Eleitoral. Com a palavra, então, o eminente relator, desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, demais integrantes do Pleno, doutor Fábio, doutor Rogério, Vossa Excelência, senhor presidente, faz referência ao desembargador Gerson, se ele estiver nos ouvindo também, endereço a ele uma saudação,
aos demais assistentes dessa sessão de hoje. Eu vou me permitir, senhor presidente, fazer um resumo da emenda, se Vossa Excelência me autoriza. Na verdade, eu estou aqui encaminhando o voto no sentido de rejeição de ambos os embargos, porque não subsumível nem aos embargos intentados pela agremiação, nem pelo Ministério Público, rogando vênia ao doutor Fábio, não vislumbro aqui subsumíveis os permissivos legais para a utilização dos embargos de declaração, razão pela qual eu estou por rejeitá-los, ambos. Perfeitamente. Eu observo que não tem declaração de voto de nenhum dos colegas, mas consulto se algum dos colegas deseja se manifestar, e na ausência de manifestação, vamos proclamar o resultado. Não tendo qualquer dos colegas manifestado o voto agora aqui na sessão, os votos já foram lançados na rede. Então, para prestação de contas, embargo de declaração, número 602520, por unanimidade, conheceram parcialmente dos embargos de declaração opostos pelo Partido Comunista do Brasil e, na parte conhecida, os rejeitaram. Também, a unanimidade, conheceram e rejeitaram os embargos opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral. O próximo processo da pauta, colegas, é uma prestação de contas, número 0600085, que se trata de um pedido de regularização de contas feitas pelo candidato Jefferson Leon Machado da Silva. A relatoria é do eminente desembargador Roberto Fraga, e eu passo a palavra ao nosso ilustre procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, pedido de regularização de contas julgadas não prestadas relativas às eleições de 2018, formado por Jefferson Leon Machado da Silva. A unidade técnica prestou informações no sentido de que não foram identificados recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, tampouco recebimento de recursos do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Além de afirmar que o montante arrecadado na campanha transitou por conta bancária e foi devidamente identificado. Antes posto, manifesta o Ministério Público Eleitoral pelo deferimento do pedido de regularização das contas do referido candidato. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador eleitoral, Roberto Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo essa corte, a saudação que eu estendo ao doutor Fábio, ao doutor Rogério e aqueles que nos assistem. Senhor presidente, o meu voto é caminhado no mesmo sentido da manifestação do doutor Fábio. Vou me permitir ler apenas o dispositivo, senhor presidente. Aspas. Diante do disposto, voto por confirmar a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido, no sentido de considerar regularizadas as contas de Jefferson Leon Machado da Silva, relativa às eleições de 2018, sendo mantido o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura. É como encaminho o voto, senhor presidente. Perfeito. Desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, eminentes demais integrantes da corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, secretário judiciário, estimados servidores do TRE e o público em geral que nos assiste, o meu voto é acompanhando o eminente relator, senhor presidente. Perfeito. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, me associando aos cumprimentos de praxe, já feitos pelos colegas que me antecederam, no que diz respeito ao voto, acompanho o relator. Perfeito. Desembargador Armínio. Está sem som, desembargador. Também, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Com o relator, presidente. Desembargador Rafael Maffini. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado, prestação de contas 0600085, por unanimidade, confirmaram a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência e, no mérito, julgaram parcialmente procedente o pedido no sentido de considerar regularizadas
as contas de Jefferson Leon Machado da Silva, relativas às eleições de 2018, mantendo o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura. Este é o resultado unânime. O próximo e último recurso da nossa pauta de hoje é uma prestação de contas, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, que se refere a contas apresentadas pelo Diretório Regional do Partido Social Liberal, referente às eleições de 2018. Eu passo a palavra ao doutor Fábio Venzon, pelo Ministério Público. Eminente presidente, renovando as saudações, como mencionado, prestação de contas do Diretório Estadual do PSL relativamente às eleições de 2018. O parecer conclusivo reportou no seu item 1 a ausência de assinatura da prestação de contas pelo presidente, tesoureiro e contador, violando o artigo 48, parágrafo 5º, incisos 3 e 4 da Resolução 23553, 2017. Item 2.1 do parecer conclusivo, o Diretório Estadual recebeu R$ 900 em doações por meio do Diretório Municipal de Erechim, não havendo, porém, a informação acerca das pessoas físicas que teriam doado originariamente tais receitas. Então, trata-se de recurso de origem não identificada, que foi doado pelo Diretório Municipal sem identificar os doadores originários. Observado também doação financeira recebida de pessoa física em valor acima de R$ 1.064,10, que não foi realizada da forma determinada pela resolução, né? Razão pela qual violou o artigo 22, inciso 1, parágrafo 1º da resolução. Trata-se também, então, de recurso de origem não identificada, o valor da doação foi de R$ 2.000. Omissão de receita no valor de R$ 1.009,51, valores recebidos e não contabilizados, sendo que parte desse valor, R$ 709,51, foi doado por pessoa jurídica. Doação sem identificação do doador no valor de R$ 802,58. Então, essas irregularidades que têm mais a ver com a questão do recurso de origem não identificada, somam R$ 4.712,09, que deve ser recolhido do Tesouro Nacional. O parecer conclusivo aponta no seu item 3, utilização de recursos do FEFC para aquisição de bens permanentes, com notas fiscais emitidas após as eleições e sem alienação dos referidos bens ao final da campanha no valor total de R$ 35.500. O artigo 53, parágrafo 6º da resolução determina que os recursos do FEFC são recursos para a campanha e diz que, quer dizer, sabe-se que são os recursos para a campanha. E esse dispositivo determina que, se forem adquiridos bens para a campanha, ao final da campanha eles têm que ser alienados, têm que ser devolvido ao Tesouro esse recurso. Então, não aconteceu aqui nesse caso. Além disso, aqui tem uma outra coisa. Tem uma outra irregularidade, que até a gente vai falar mais à frente, mas aqui tem uma outra irregularidade. Esses R$ 35.500 foram gastos depois das eleições. As notas fiscais são posteriores às eleições. Então, não dá nem para dizer que foi destinado à eleição. Então, aqui você teria a utilização indevida do recurso do FEFC, integralmente. Então, não é o caso, me parece, porque a irregularidade ela vai além de dizer aliene e depois devolva o valor da alienação, porque aí eles têm que fazer uma estimativa desse valor, eles têm que fazer uma aferição do valor, né, que eles vão alienar para provar que é aquele valor que eles estão alienando, e aí eles vão doar aquele valor da alienação. Mas não é isso, eles têm que devolver os R$ 35.500. Por quê? Porque, além disso, na verdade, o recurso foi gasto depois das eleições. Então, trata-se de utilização indevida. Aí é o artigo 89, parágrafo 1º da resolução. Então, tem que ser devolvido integralmente esse valor de R$ 35.500. Além do que, este valor foi gasto com inobservância do artigo 40 da resolução, que é aquele que determina a forma de pagamento. Os recursos têm que ser pagos através de transferência eletrônica ou cheque nominal. E não foi dessa forma que foi feito. Então, também pela violação do artigo 40, há necessidade de devolução integral desse valor. É claro que eles vão ficar com os bens, mas assim, tem que ser devolvido esse valor. Bom, além disso, o que nós temos aqui? Além deste caso específico, tiveram outros valores que foram apontados nas letras A a H da tabela do item 4 do parecer conclusivo. Então, são vários itens que houve essa violação ao artigo 40, ou seja, os recursos foram gastos com uma forma de pagamento não exigida, que é aquela forma que permite a rastreabilidade do recurso, né? Então, violação ao artigo 40 da resolução, necessidade de devolução
ao Tesouro, conforme essa Corte já tem decidido. Outros gastos com recurso do FEF, que são os apontados nas letras F a K da tabela, eles violaram, na verdade, o artigo 56 e o 63, que são aqueles relacionados à comprovação não da forma de pagamento, mas da despesa, que é para provar que é uma despesa eleitoral, né? Então, é aquela obrigação de trazer as notas fiscais, os recibos. Aí, então, houve violação aos artigos 56 e 63, razão pela qual, igualmente, utilização indevida dos recursos, aplicação do parágrafo 1º do artigo 82 da resolução. O cômputo dessas questões envolvendo recursos do FEF utilizados de forma indevida importa em R$ 73.484,80. A unidade técnica constatou ainda, conforme item 5 do parecer conclusivo, a omissão de gastos com recursos do FEF, mediante o cotejo entre a movimentação financeira informada e aquela constante dos extratos eletrônicos. Então, assim, se verificou também gastos com recursos do FEF que não teriam sido nem informados, né? Então, com efeito, se as despesas sequer foram referidas na prestação de contas, é lógico apontar que, por consequência, também não tenha sido trazido qualquer comprovação da sua utilização. Desse modo, deve também o valor de R$ 36.802,58, referente às despesas com recursos do FEF omitidas, ser recolhido ao Tesouro Nacional. O valor total a ser recolhido corresponde a R$ 114.999,47, que representa, aí o valor que eu estou falando é o valor daquela recurso de origem não identificada, aqueles 4 mil e pouco, mais os 73 mil e pouco, mais os 36.802. Então, o valor total, R$ 114.999,47, que representa 99,13% dos recursos recebidos. Foram recebidos 116 mil. Em virtude disso, além da necessidade de devolução do recurso ao Tesouro, é necessária a aplicação da sanção de suspensão das cotas do fundo partidário por 1 ano, nos termos do artigo 25 da Lei 9.504, porque aqui nós estamos falando de contas de eleição. Então, o parecer é exatamente nesse sentido. Desaprovação das contas, obrigação de recolhimento da quantia que eu mencionei, 114 mil e mais alguma coisa, e suspensão das cotas do fundo partidário por 1 ano. É o parecer. Muito bem. Então, com a palavra o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, o meu voto vai exatamente e com as mesmas combinações agora referidas no parecer do doutor Ministério Público Federal, Ministério Público Eleitoral. Então, para evitar a tautologia, eu me reporto ao parecer e ao voto que eu já minutei e distribuí a Vossa Excelência com antecedência, e o voto é exatamente no sentido da conclusão do parecer do Ministério Público, nos mesmos termos. Perfeitamente. Desembargador Armínio da Rosa. O relator. Desembargador Silvio Moraes. Está desligado o microfone, desembargador Silvio. Obrigado. Eu, renovando a saudação, estou acompanhando o eminente relator, mas só quero registrar a surpresa que, quando li o acórdão, reli, por sinal, o acórdão, eu não lembro de algum partido que tenha conseguido praticamente exaurir todas as possibilidades de infração e atingir ao percentual de 99,1% da não comprovação dos recursos recebidos. Então, integralmente de acordo com o eminente relator. Desembargador Maffini. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, acompanho o relatório, senhor presidente. Desembargador Gustavo Diefenteller. Com o relator, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado, prestação de contas do Partido Social Liberal, número 060-2031, a unanimidade desaprovaram as contas e determinaram o recolhimento do montante de R$ 114.999,47 ao Tesouro Nacional, bem como a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. Bem, colegas, nós, com isso, superamos a nossa pauta. A próxima sessão será nesta terça-feira, 4 de agosto, às 14 horas, e eu agradeço o comparecimento e a presença e a participação de todos, e desejo a todos uma boa tarde. Então, declaro encerrada a sessão.
Boa tarde. Obrigado, boa tarde, pessoal. Boa tarde.